Olá, apresento a minha pesquisa de doutorado, intitulado O Princípio de Não Contradição e a Ciência do Ser enquanto Ser, uma proposta de leitura a partir da segunda aporia de Beta da Metafísica de Aristóteles. Meu nome é Brenner Alexandre Gonçalves e faço parte do programa de pós-graduação em Filosofia do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, o objetivo geral da minha pesquisa é propor uma leitura de Gama 1.3, Gama capítulo 1.3 da metafísica, a partir da constituição da ciência geral do ser, por meio do estabelecimento do princípio mais firme, o mais congente de todos. Princípio absolutamente primeiro, que é o princípio de não contradição, que a gente abrevia e chama de PNC. E para a gente conseguir fazer isso, nós precisamos trabalhar a natureza da ciência do ser enquanto ser, em Aristóteles, e o modo como o PNC, o princípio de não contradição, figura como um princípio primeiro dessa ciência. Os objetivos específicos que vão nos ajudar no desenvolvimento, e têm nos ajudado no desenvolvimento dessa pesquisa, que segue em andamento, é reconstruir a segunda aporia de Beta e examinar o impasse, que fundamenta ou discute a fundamentação de uma ciência geral do ser em cada braço dessa aporia. É uma aporia, um grupo de 15 aporias que o Aristóteles elenca no livro Beta, que é o livro 3 da metafísica, tá? E com isso a gente pode delinear o problema que é posto por Aristóteles em Beta e ver como Aristóteles tenta dar uma solução, ele investiga e tenta dar uma solução a esse grupo de aporias, mas especificamente a segunda aporia, que é a que nos interessa, no livro Gama. E então a gente tem o objetivo de reconstruir a aporia para a gente ver como o problema emerge em Beta, e depois de feito isso, nós vamos tentar ver como Aristóteles apresenta uma solução para essa aporia, de modo que nós possamos ver como Aristóteles vislumbra a possibilidade de uma ciência geral do ser, de uma ciência do ser enquanto ser. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da nossa pesquisa diz respeito à análise de textos antigos, particularmente da metafísica de Aristóteles. Então a gente vai lidar com o texto em língua grega, mas também com as traduções modernas, em inglês, francês, espanhol, português, de modo que nós possamos fazer um trabalho tanto filológico, de leitura filológica dos termos gregos, quanto uma exegese, uma hermenêutica que nos permita penetrar o texto de Aristóteles e encontrar as respostas que nós estamos procurando, que enseja a nossa pesquisa. Tá? A bibliografia secundária, isto é, a toda a tradição de comentadores que comentou esses textos de Aristóteles, além de outras obras de Aristóteles que nos dão amparo e anteparo para o desenvolvimento dessa pesquisa, vão nos permitir fazer esse diálogo com esse texto da metafísica, de modo que a gente possa construir, então, um saber a respeito deste problema que nos colocamos no doutorado. A pesquisa até então está em andamento, como eu havia dito, e até o presente momento nós apresentamos os seguintes resultados. É que a gente percebe a constatação da centralidade da segunda aporia de Beta como formulação aristotélica do problema do ser. Isso diz respeito a como a segunda aporia ela é importante no conjunto das aporias, sem a qual uma ciência do ser não pode ser pensada em Aristóteles. Tá? E a conciliação entre o conceito de ciência, que Aristóteles vai defender num tratado chamado Segundos Analíticos, que é o seu tratado de filosofia da ciência, com a sua metafísica, e a gente entende que essa conciliação se dá por meio de uma teoria desenvolvida, de uma interpretação desenvolvida por um filósofo inglês chamado Owen, de significação focal, que implica na possibilidade da ciência do ser. Para concluir, os resultados apresentados até o momento, nós podemos apresentar as seguintes conclusões. Até agora, o que a gente tem a significação focal parece ser um marco importante no processo da solução da segunda aporia de Beta, na constituição de uma ciência do ser, e a pesquisa tem apontado para um alargamento do conceito de ciência em Aristóteles, enquanto nos segundos analíticos a ciência parece estar circunscrita à unidade genérica,
encontramos na obra de maturidade do Stagirita, dentre elas a metafísica, outras formas de unidade, da qual destacamos a unidade focal, que é a que nós entendemos que Aristóteles usa para poder fundamentar uma ciência do ser, enquanto ser. Nós agradecemos à Universidade Federal de Ouro Preto, né, a UFOP, pelo apoio e o amparo institucional no desenvolvimento da nossa pesquisa, e agradecemos também a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, pelo financiamento da nossa pesquisa na forma da bolsa de pesquisa de doutorado.